Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem. Luta sem partido, o povo unido! Luta sem partido, o povo unido! Luta sem partido, o povo unido! Você deve, pode ter, não adianta olhar pro chão. Vira a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea? Indo da própria... A questão do acampamento do Primavera Sem Borboletas, ele foi desencadeado por uma revolta popular que houve em Natal, né? Eu acho que é importante a gente destacar que a gente viveu, foi o primeiro movimento assim, daquela geração 2.0, né? Que foi o primeiro movimento de realmente que a internet, que é um destaque que eu faço, né? A internet foi a primeira vez que conseguiu realmente mobilizar em Natal muita gente, que foi aquela primeira movimentação que houve à noite ali no Cefete, que fechou as vias, a gente saiu caminhando, passou por uma placa da prefeitura, a galera parou. E na mesma hora, quando viu a Prefeitura de Natal, a galera conseguiu já associar a figura de Micarla, inclusive derrubando aquela fogo. E aí eu acho que o movimento da Primavera Borboleta ele não começou na Câmara, né? Na verdade a gente só deu a nomenclatura que foi um acampamento. Mas ele começou já no decorrer dessas movimentações. Ele já foi, podemos dizer que ele foi acumulando força em passeatas antes. E aí quando chegou a primeira passeata pelo dia, que foi na Praça Cívica, culminou com a nossa ida na Câmara. E quando chegou lá, fizeram a movimentação e a galera entrou e achou por bem fazer uma ocupação para questionar até qual era o papel da Câmara, né? Que a Câmara não estava, que seu papel era fiscalizar o Executivo, ele não estava cumprindo com esse papel. A motivação, propriamente, ela vem do fato de eu estar no contexto da manifestação que culminou no próprio acampamento. E temos observado, eu e uns companheiros de inclinações parecidas, de perspectivas políticas afins, estávamos lá e vimos que, para além de fazermos passeatas e demonstrações públicas que estivessem na rua e às vezes não tivessem tanta força ou estrategicamente não fossem assim tão interessantes, a gente viu uma oportunidade, como que por um golpe de sorte, ao mesmo tempo como algo a ser feito de imediato, aquela ocupação. E por isso eu estive lá desde o começo e contribuir ao meu modo para que ela acontecesse. Assim, eu vim acompanhando o movimento, assim, na própria movimento de rua, pela internet. E a grande motivação foi com a ocupação de a gente ter essa oportunidade de avacalhar com o governo de Micarla, assim. Há várias denúncias de corrupção e o cinismo da prefeita com relação aos problemas da cidade e a própria revolta da população. Então foi algo que a gente pôde dar o troco a ela, assim, dizer que as pessoas e a própria população de Natal estava apoiando o movimento Fora Micarla e questionando a autoridade dela, a representatividade dela, e não só dela, mas de todos da Câmara Municipal, que a maioria dos vereadores apoiavam todas as falcatruas dela e eram partícipes. Acho que a minha ação foi só igual a de todos que estão aqui, foi uma contribuição. Eu acho que eu só fui, como você falou, um indivíduo que extremamente revoltado com uma situação da cidade de Natal, que junto com outros indivíduos também extremamente revoltados com o que acontecia com o Natal, fez uma ação coletiva, coletivizando o pensamento de forma inclusive muito espontânea, porque ninguém pensava em fazer aquela ocupação. A gente decidiu em plenária lá na hora. É o que eu via, né, também, a gente não tinha ideia de fazer aquela ocupação e o bagulho foi crescendo tanto que tomou, eu acho que ninguém pensava também que ia tomar aquelas proporções que tomou, né? Porque a partir do momento que você faz aquela ocupação, eu acho que além da ação do indivíduo, a gente vê ali vários coletivos, né? Que eu acho que para mim foi o grande barato daquele acampamento, que foi uma experiência bastante nova para mim. A ocupação propriamente, eu acredito que a gente ter visto essa possibilidade de ocupar a Câmara, os vereadores, ocupar aquele prédio, e
fazer com que as pessoas instintivamente percebessem que aquilo era, de fato, uma demonstração da nossa vontade de fazer algo acontecer, de fazer algo que fosse um golpe direto, que fosse um enfrentamento direto, ou até mesmo uma afronta àquilo que a gente estava buscando lutar contra, né? Que eram os desmandos, que eram todos os casos esdrúxulos e absolutamente impactantes de corrupção que a prefeita Micarla, na época, estava claramente... Como eu sempre fiz parte dessa questão, dessa luta do urbano, né, por uma cidade para as pessoas, pela questão da bicicleta, das ciclovias e da acessibilidade, eu contribuí da seguinte forma, assim, participei da ocupação, do movimento, tentei de alguma forma construir e tentei inserir toda essa discussão dentro do movimento que eu participava e trazer essas pessoas, esses ativistas, esses cicloativistas para essa luta também. E eu acho que obteve êxito pela essa questão dessa consciência que o Fora Micarla desenvolveu, eu acho que em todos os movimentos dentro da cidade e no Rio Grande do Norte também. Eu acho que para questionamento, né, velho? Eu acho que se não existisse movimentos sociais, algo estava errado, né? Não dá. Eu acho que esse modelo de sociedade que a gente tem capitalista, que se baseia a vida do homem como se fosse uma mercadoria, ele tem que ser contestado o tempo todo. Não dá, cara. Porra, velho, não dá pra gente ser pra sempre esses robozinhos aí controlados. Se existe um movimento social é porque a sociedade realmente tem reivindicações. E até hoje, né, cara, a gente vê a sociedade brasileira diferente em alguns outros lugares, até na própria América Latina, que já vem discutindo legalização da maconha lá no Uruguai. A Argentina recentemente aprovou o casamento gay, e também conseguiram fazer a redemocratização dos meios de comunicação. Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu construir acúmulo de força para fazer essas bandeiras revigorarem. Porque a gente não pode admitir que a imprensa brasileira seja controlada por 6% das famílias do Brasil, né? E também que a parceria civil, que até hoje, cara, parceria civil por causa do lobby dos evangélicos, que a gente ainda não conseguia aprovar, né? Que inclusive é a bancária que menos produz na Câmara. Naquele instante, assim, eu estava começando a me inserir nas lutas. Então, estava no meio do curso de serviço social, então a questão da consciência crítica estava bem forte, assim, os professores estimulavam a participar dos movimentos. Então, toda a ação assim que envolvia desde a questão da educação, do movimento estudantil, eu era incentivado a participar. E isso foi me mudando e me motivando cada vez mais. E quando eu entrei na universidade, toda essa bombardeado por essas experiências, pelo conhecimento, e foi o momento também que eu entrei na luta das bicicletas, né? Acho que o mais importante dele, do qual eu estive presente, foi em 2005 o MPL, o Movimento Passe Livre, que foi realmente um dos mais fortes, os mais importantes mesmo no cenário político local. E uma manifestação daquela força não se repetiu até recentemente, o que lembra muito o então chamado Revolta do Busão. Ele foi estruturado a partir das plenárias livres com voto individual de cada um. Eu acho que o grande foi isso, né? E fora as comissões, né? Plenárias livres, inclusive as comissões não decidiam nada, eles levavam para a plenária decidir para depois eles tomar a frente. Eu acho que grande barato também foi isso. Bastante espontâneo, mas verifica-se que tinham pessoas das mais várias origens, pessoas de partidos especialmente, uma galera secundarista, um pessoal que estava muito afim de fazer algo politicamente, mas que não encontrava meios de fazê-lo, oportunidades. E o que foi acontecendo foi que, através do diálogo e do entendimento das nossas diferenças, dos nossos conflitos,
a gente acabou se organizando por conta própria, porque foi isso que nos sobrou. A gente se autogerir, a gente entender que só tínhamos uns aos outros para poder fazer aquela coisa acontecer. E a gente tinha uma oportunidade muito boa, muito interessante de fazer com que isso chegasse. Apesar dos problemas assim de ego, das pessoas quererem, das entidades quererem se apossar do movimento e até as autoridades, porque a gente estava na Câmara Municipal, então existiam alguns vereadores que queriam se colocar à frente como mediadores para se promover, mas eu acho que a gente conseguiu superar esse fato pela diversidade do movimento que se constituiu, agora passando de Fora Micala para o acampamento. As ações que foram tomadas ali foi a questão da CPI, da prefeitura, dos contratos. Depois dessa CPI foi descobertos vários superfaturamentos na contratação. Eu acho que desembocou também, não só na questão da CPI, mas como eu estava falando, né? O debate que se tem sobre o papel dos movimentos sociais na pressão popular para fazer controle social sobre o município também, né? Eu acho que, além dessa questão da gente estar cobrando aquela CPI, acabou também culminando com esse debate da criminalização e tudo. E várias ações. Eu acho que até hoje o questionamento que existe, por exemplo, sobre a questão do transporte coletivo, se a gente for analisar, desde aquela época esses questionamentos. A luta hoje pode ser pelo transporte, mas já existia esse tipo de questionamento em outros momentos. E se a gente for ver, é aquela galera que continua, os coletivos que se organizam, que estão na rua, estão questionando. De ocupação? Bem, a princípio a gente queria que a SEI dos contratos fosse investigada, e outras coisas foram surgindo, outras ideias foram surgindo, mas a gente sempre teve, desde o começo na verdade, a pressão da mídia, que falava muito mal e que certamente fez o papel dela de criminalizar os movimentos sociais, como sempre faz, e mostrar claramente que o jogo de interesse político está sempre cortinado por elas, cobertado por elas. Assim, era resistir a toda essa questão da prefeita pelo impeachment dela, inicialmente. E pela investigação da SEI dos contratos, né? Que ela foi extinta e na real a gente entrou para isso, que se fosse averiguado, com o objetivo de conseguir o impeachment dela. E então houveram várias ações nesse sentido, principalmente a questão de produção de mídia, porque por muito tempo a gente foi bombardeado pela mídia tradicional aqui, a mídia conservadora de Natal, que recebia recursos da prefeitura para falar mal do movimento. E a gente conseguiu superar, eu acho que em todo mundo, como está acontecendo, essa questão de você fazer sua própria mídia tem sido crucial para essas conquistas, assim, para a gente poder resistir, porque a repressão foi muito forte, a pressão psicológica foi muito forte lá dentro, porque a gente estava isolado e essa ameaça da polícia vir. Então a gente conquistou dessa forma olhares que não estavam enxergando inicialmente a gente na rua, mas lá na Câmara puderam ver a gente. Acho que era o ponto nevrálgico a se atacar. Assim, acho que o lugar que doeria mais em bater seria ocupar aquele prédio. De certo modo, fazer com que a coisa fosse anarquizada. Assim, que, pelo menos durante aquele momento, de modo autônomo, de modo próprio, combativo, a gente pudesse anarquizar, fazer aquela coisa acontecer. E fazendo com que, politicamente, a gente tivesse chances de explorar as mais várias ideias. E a Câmara de Vereadores, e é até interessante como eu sou do serviço social, estudante, né? Lá foi um antigo prédio, a antiga faculdade de serviço social. Aí muitas vezes eu ficava refletindo sobre isso, assim, como hoje a Câmara Municipal, ela representa a podridão da política de Natal e do RN inteiro.
porque é visível todas as manipulações, todos os interesses envoltos ali que não são, na real, representativos das pessoas, dos habitantes da cidade. E não só dos habitantes, mas da parcela que é maioral, que está sempre esses interesses. Assim. Então, ocupar a Câmara foi dizer para os vereadores: vocês não nos representam. E eu acho que isso eu acho que é a real vitória, essa não submissão, essa não obediência, essa corrupção. A corrupção, eu acho que muito, não só da questão do recurso, mas do humano, corromper o humano das pessoas. Então, quebrar tudo isso, esse coronelismo que a gente vive até hoje, essa troca de favores, que as pessoas que não tem esse acesso a essa educação, porque são sabotados para servir esse sistema, eu acho que foi dizer para eles: ó, esses caras aqui, esses engravatados, eles não nos representam, porque eles só estão ali por interesses deles. Então não há como mediar, porque o cara chega lá, ele vai defender o interesse de uma cúpula de um partido, interesse dos empresários, e nisso o interesse dele de se tá lá. Então é formar de tempos em tempos profissionais políticos. Por isso muitos que ali estão são o quê? Filhos de vereadores, filhos ligados por de oligarquias, apadrinhados. E isso continua até hoje. E quando isso vai acabar? Eu acho que a ocupação contribuiu para isso, para denúncia, a forma de denúncia. E eu acho que essas lutas vão crescer ainda mais, apesar de toda essa sensação de adormecida assim, das pessoas da cidade, mas eu acho que vai explodir ainda mais. Ele vai tornar esse ato legítimo, só que, porém, o que foi acordado aqui no nosso acampamento foi que o processo aqui funcionaria da seguinte forma: nós seríamos horizontais, plurais e autogestionados, certo? Porém, a gente passando essa responsabilidade, assinando esse termo com a OAB, a gente está ferindo completamente o que a gente propôs. A gente está deixando eles gestionarem o que está acontecendo. Ou seja, se a gente jogar essa responsabilidade para eles, eles podem cagar e andar para a gente. E a gente não vai poder fazer nada. Não importa se tem multa ou não. A pressa deles pode não ser a nossa pressa e a pressa que a população de Natal precisa. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar parcialmente a liminar pleiteada para caçar os efeitos da ordem de desocupação mediante reforço policial. Percebemos que a administração deve estar incluída com as medidas adequadas para fazer valer a sua pretensão. Ou seja, agora eles podem começar do começo na justiça, enfim. Comunique-se urgentemente, informem as partes do andamento processual do mandado de segurança de origem. Colham-se as informações das autoridades impetradas. Vamos lá, procurar. Medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? O grande resultado que a gente demonstrou também
Porque durante muito tempo a galera sempre questionou os movimentos, como um movimento sempre radical, que nunca quis dialogar com a sociedade, nem tanto com os poderes públicos. A gente demonstrou muito bem. Não, a gente quer dialogar, nossa pauta é essa, e a partir do momento que a gente disse à sociedade, por exemplo, que se a gente fosse atendido na questão da CPI, a gente se retirava. Eu acho que o grande movimento foi esse. O movimento, no momento que a gente foi atendido, a gente se retirou de forma madura, porque essa tinha sido o que tinha sido acordado. Foi nesse momento que a sociedade viu, não, pô, os caras estão lá, estão construindo, eles estão pautando isso, e quando conseguiu a pauta, eles se retiraram. E aí se deu um movimento de outra forma, na rua, para pressionar que a CPI desse alguma coisa, né? Pena que a CPI, apesar que ela apontou várias irregularidades, não caçou, não saiu a cassação, que eu acho que foi uma grande angústia, né? Quem fez a cassação da prefeita foi a Justiça, por improbabilidade administrativa, né? Não foi a Câmara Municipal. Os resultados mais importantes foram, por exemplo, o fato de a cidade ter, mesmo que por um período breve, ter se rearticulado politicamente. Porque se a gente for pensar num sentido mais objetivo, o que aconteceu foi simplesmente a gente cumprir com o acordo de deixar a Câmara, os vereadores, para ir público, onde funcionam sessões entre políticos que continuam a defender seus interesses e exclusivamente isso. Toda aquela representatividade não representa aqueles que lutaram e vai continuar a não representar. No final de tudo, a gente saiu de lá, já tinha tudo para ficar, mas a gente saiu porque houve um acordo em relação à questão da SEI. A SEI voltou, então a gente teria que sair lá. O resultado, com uma parcial vitória, foi esse, mas a SEI, na verdade, deu em pizza, né? Mas eu acho que a real vitória foi mesmo essa, como o processo de lutas, na minha visão, é um acúmulo. Então foi um despertar dessa consciência, até de nós mesmos, universitários, e mais geral, assim, essa crítica e essa união que se formou. Saíram coletivos, saíram pessoas mais afinadas nas lutas, e eu acho mesmo que vitória mesmo foi esse processo de erosão desse sistema, assim, que pouco a pouco a gente vai erodindo esse sistema que é baseado numa moral democrática, uma representatividade falha e muitas vezes letal, porque tudo gira em torno de interesses dos profissionais políticos. Então esse sistema democrático que eles tanto se gabam é responsável por todas esses problemas sociais, pela rebeldia, né, que se vê na cidade e no mundo inteiro, assim. A democracia representativa está caindo. E nós, as pessoas, a gente que faz parte, e foi muito, muito interessante, porque a gente foi no mesmo momento que outras lutas no mundo, os indignados da Espanha estavam surgindo, o Occupy Wall Street também estava se construindo, e a gente estava se identificando com isso. Eu me identificava com um cara lá na Espanha que ia para a rua lutar pelo estado de exceção que vivia o país, lutar por seus direitos. Então isso é de arrepiar, assim, você se identifica nesse processo. Então a mesma luta que eles estavam passando lá pela crise da representatividade que eles estavam vivendo, nós passamos aqui. É claro que a gente pensa globalmente para agir localmente. Foi isso que foi feito. A gente vinha acompanhando toda essa coisa, essas aspirações de revolução, e tentou fazer aqui. Só que é um processo... Eu acho que foi uma vitória aquele acampamento, em tudo que pode ter acontecido, mas foi uma vitória porque a gente conseguiu, de certa forma, enfrentar a criminalização,
o próprio judiciário, é questionar que até que ponto realmente a gente não podia estar fazendo aquela ocupação, né? Então é todos esses questionamentos que a gente convive no nosso dia a dia, né? Em todo ato que a gente faz, esses vários questionamentos voltam, a criminalização, a repressão como forma de tratar os movimentos sociais. Então, esse questionamento foi feito e eu acho que a grande vitória foi questionar e ganhar em alguns momentos deles. As favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse?